Mas será que tem pai, mãe, tem família que confunde o borderline com o depressivo? Com depressão? Não, porque Não. O depressivo vai estar sempre neste polo da depressão. O borderline, a depressão é apenas uma face da moeda. Eles nunca vão ficar ali por muito tempo. Logo vem os momentos de euforia. O borderline é instável. Muito estável. E essa instabilidade os faz oscilar. Horas estão muito alegres, horas muito tristes, hora uma é Muito comum 100, em trabalho. horas Chega a ver a 0. pessoa com uma cara, daqui a pouco você olha outra cara. É muito comum também em trabalho. Sim, perfeitamente. Eu já defrontei com isso. Sim, em todos os Isso não quer dizer lugares. que a pessoa seja má. Não, Que a pessoa, não são né, pessoas seja, necessariamente não é? ruins. Não, sim. não são. Acho que é uma estabilidade emocional, seria? Sim, o termo realmente mais característico é isso. Ih, tô fera, hein? Estudou mesmo. Eu pesquiso, eu gosto. E gosto muito do Dr. Carlos Eduardo, porque ele explana bem, ele explica bem. Se você tem um probleminha aí na sua casa, né, parecido com esse, ou que você acha que é, ou que acha que não é, mas é mais ou menos assim, ligue pra gente, o telefone é 9870-9991. ou passa SMS, ou entre em contato pelo blog do Adilson. Pelo Facebook da pelo Vonete Facebook. Oliveira. Não tem, nem todo mundo é meu amigo no Face, né? Não, mas os seus amigos que estão te assistindo podem fazer perguntas. É, né? A audiência hoje tá boa. Tá quanto hoje? Tá boa, eu não posso falar no ar. Eu vou então colocar escreve. um númerozinho aqui pra você. Hoje já está. Doutor, então o bipolar, o borderline, necessariamente ou não toma remédio. Não tem que tomar. Não, É necessariamente não. Não. Mas pode chegar a tomar. É como nós falamos, às vezes para ajudar a controlar a febre, ou às vezes para ajudar a controlar essa impulsividade, os remédios podem ajudar. Um exemplo, vou te perguntar. Fala você que te amiga e tal, você que é tão jovem. Ô, Carlos Eduardo, uma pessoa, por exemplo, um motoqueiro, um exemplo que eu estou tirando da minha cabeça agora. Velocidade, aquela gana de correr, e passa 100, 100 e tal. Seria assim uma coisa assim, meio que border? Não. Não seria só por dirigir ou só por pilotar, no caso, né, motocicleta em alta velocidade. Mas o borderline é um conjunto de características. Se em casa ele é impulsivo, se não tem paciência para... Se irrita à toa. Se irrita à toa e ao usar aí, né, a sua moto vai sempre em alta velocidade. Vai descarregar na moto. Com certeza que pode ser uma das maneiras de se descarregar essa impulsividade. Certo. Tem mais alguém no telefone? Temos uma pergunta do telefone de final 4051. Pode falar. O que as pessoas que convivem com borderlines devem fazer para lidar melhor com essas pessoas? Boa pergunta. Primeiro, peçam muita força a Deus. Orem bastante. Beth, vê esse aqui. Paciência. Lembrei da Beth. Peçam paciência, porque não é fácil. Segundo, se for uma relação onde você tem um compromisso íntimo, por exemplo, em termos conjugais ou em termos filiais, pais ou filhos, é sempre aconselhável ir marcando a sua posição. Não ceda sempre, não adianta ceder sempre. É complexo ou é complicado no início, porque eles com certeza farão tudo para não perder este controle. De liderança, eu acho até, não? Sim, mas delimite o seu espaço, dê valor a você mesmo, tenha aí, vamos dizer, o seu valor, porque a convivência com essas pessoas são pessoas que tendem a jogar o outro sempre, como nós costumamos dizer, na lona, tendem sempre a depreciar. Às vezes o cônjuge vai reclamar com 2 frases, o borderline reverte e quem ia reclamar já passa a ser o culpado, porque ele vai jogar às vezes fatos que já aconteceram há meses, há anos atrás, e vai relembrar e vai culpar. Então quem está ao lado tem muita tendência a ter baixa estima, tem muita tendência a ter essa atitude depressiva, de baixa confiança. Então, o caminho é exatamente
essa autovalorização, não no sentido de afrontar, não no sentido de brigar, mas no sentido de mostrar que temos a nossa opinião, que não vamos abrir mão da nossa opinião, que uma convivência requer paciência e tolerância de ambos os lados, que ninguém é capaz de conviver com alguém que só quer, como se costuma dizer, o venha a nós. Vosso reino Então, nada. na verdade, quem está ao lado é preciso ter essa força. Essa força para, de certa forma, se impor. Se impor como indivíduo, se impor. Não é fácil. Exatamente porque o outro vai tentar sempre minar essa resistência. Mas é o caminho. No caso de família de pai e mãe, a pessoa tem, os pais, né? O líder tem que ser eles, não tem que ser pai e mãe, líder. Não pode deixar que ele seja o líder. Eles gostam de liderar. O grande problema é que Eles tem gostam. muitos borderlines que são pais e são mães também, e são normais. É, também. E às vezes os filhos têm que conviver com com pais isso dessa também, maneira. é verdade, é verdade. Precisam desenvolver essa autoconfiança neles mesmos à medida que vão adquirindo, né, idade para isso. Né? Precisam desenvolver essa autoestima, né, que é básico para todos nós. Todos nós precisamos de uma autoestima. Não é a autoestima da preponderância, não é a autoestima do egoísmo, é a autoestima de confiarmos em nós, como costumam dizer os jovens, de confiar no nosso tato. É a autoestima que, se eu não conseguir ser o primeiro no concurso, vai ter sempre um terreno para capinar, uma obra para ser ajudante pedreiro, eu vou me virar. É a autoestima de confiar na nossa capacidade de lidar com as coisas. É a autoestima de sermos, vamos dizer, responsáveis por nós mesmos. É a autoestima, talvez, que nos caracteriza aí, vamos dizer, religiosamente falando, como filhos de Deus que todos nós somos. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. E é a autoestima que nos dá esta força. Não precisamos, vamos dizer, sermos escravos de ninguém. O tempo da escravidão, graças ao progresso social da nossa trajetória aí como seres sociais, ficaram para trás. Ou seja, podemos ser empregados, sim, claro, nem todos são patrões. Claro. Podemos trabalhar, enfim, subalternamente, sim, mão claro. De obra não qualificada, nada, absolutamente. Mas é confiarmos em nós, é sentirmos-nos donos de nós mesmos. A Thaís Simen de BH, Belo Horizonte, minha amiguinha, beijo pra você, Thaís. Você passou aí recadinho no Face, o que ela disse? Que ela tá ligadinha aqui no seu programa. Tá ligadinha? Você não conhece nenhum border aí não, amiga? Cuidado com os borderline, hein? Aí em Belo Horizonte tem muito? Fala pra mim, passa pelo Face aí. Deve ter, né? Todo lugar tem, né? Todo lugar tem. Ela está dizendo que ama você. Obrigada, Thaís. Eu também, lindinha. Ela nasceu e criou aqui também, nessa rua, né? Ela falou que tem, sim. Tem muitos? Que tem borderline lá. Você convive com algum? Nas escolas. Nas escolas é comum? É comum em todo lugar. É porque ele quer se sentir, sei lá, ele quer aparecer mais, seria? Nem é a questão de querer aparecer mais, quê? mas a sua própria instabilidade já o faz aparecer mais. A sua própria instabilidade, sua própria até o seu humor, a sua própria mudança de humor e o próprio fato de como não conseguem conviver bem com a solidão, são pessoas extremamente galanteadoras, como nós dissemos. São pessoas que normalmente procuram ter boa cultura, procuram ter, vamos dizer assim, uma boa conversa. O grande problema é que, no mínimo ou ao menor desagrado, também. É aquilo que nós falamos no início, 8 ou 80. Perfeitamente. 8 ou 80, não tem meio termo, tem, doutor? São pessoas que têm muita dificuldade neste meio termo. Muita dificuldade em considerar, vamos dizer assim, o equilíbrio. Por exemplo, hoje o cônjuge não está fazendo o que eu quero, mas ela já cansou de fazer. Hoje ela talvez não está colaborando como eu gostaria, mas é um excelente companheiro. Então, estas considerações... Tem que saber relevar. É que essas pessoas têm muitas dificuldades. E tomam sempre os polos. Pelo que eu estou percebendo, né, Marlon? É difícil, né, lidar, porque não tem um tratamento assim muito que específico para o borderline. Como é? O tratamento saber lidar. É o indivíduo que vai ter que absorver que ele tem uma questão
que é a dificuldade de lidar consigo mesmo e automaticamente de lidar com os outros. Ele tem uma questão que é a dificuldade de ter esta tolerância às frustrações que são inerentes à própria condição de seres vivos que todos nós somos, e eles vão ter que lutar contra isso. Aliás, lutar contra adversidades faz parte da rotina diária de todos nós. O alcoólatra não tem que lutar dia a dia contra a sua compulsão à bebida. Vamos dizer, o diabético, infelizmente, não tem que lidar dia a dia, às vezes com a sua vontade de ingerir além da cota açúcar, doce, o obeso. Enfim, o obeso, o borderline vai ter que se conscientizar que ele vai ter que lutar dia a dia contra essa instabilidade, contra essa compulsão. E ele vai ter que, muitas vezes, fazer, como dizia o saudoso Ayrton Senna, trincar os dentes. A Thaís Simen, ela está perguntando se essa é uma doença nova, né? Doença entre aspas. Não, é um transtorno novo. novo. Na verdade, foi categorizado, né? Categorizado. Na década de 80. Não é tão até novo. por um psicanalista chamado Otto Kemper, mas 30 anos de pesquisas para um transtorno é algo extremamente difícil. Pouco tempo. Ela mandou outra Pode para contar, Thaís. Belo Horizonte ligado com a gente aí, BH. Ela vai ser uma futura pedagoga. Ela está perguntando, dentro de escolas, tem alguma coisa que os professores ou pedagogos possam fazer para ajudar? Sim. Jamais ceder a estas, vamos dizer, a esta tentativa de chamar sempre atenção, de ser o centro da atenção, de nunca ser contrariado, né? Ou seja, manter o padrão de educação normal que a sociedade exige de todas as instituições, família, escola, enfim. Eu acho que as pessoas têm que para lidar com o borderline, ele tem que ser sempre mais, assim, vamos dizer, líder. Ele tem que se impor mais à sua condição. Eu penso assim. Não é eu necessário. não lido com ninguém na minha casa, não, mas se fosse eu agiria assim. Não é necessário você impor pela... Nem impor, é não ceder, não está cedendo. É apenas você ser autêntico com você mesmo. Eu não vou fazer isso porque eu não quero. Eu não vou fazer isso porque eu não posso. Não, em relação a eles. Pois você tem que, porque se você não faz, automaticamente eles vão ter que fazer. Se eles estão te pedindo, por exemplo... Me dá a calcinha, me dá o sutiã, me dá minha calça, tá minha calça jeans. Vai procurar. Mais ou menos por aí, sem ser agressivo, sem ser... Agora, cada um tem as suas tarefas, cada um tem, vamos dizer, as suas obrigações, né? Como todos nós temos. É mesmo? Mas fala mais, você sabe muito sobre isso. Orienta bem esse povo aí, porque a minha parte que eu pude pesquisar, eu já pesquisei. Não gostei, minha amiga fez uma pesquisa muito eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Uma pessoa, esses rompantes de violência, né, que uma pessoa com transtorno de borderline tem, ela seria capaz de ferir alguém ou até de matar? Perfeitamente. Como também de se suicidar. Pois é, tanto de suicidar, que é o extremo, vamos dizer assim, né, do ponto depressivo, como infelizmente pode chegar ao ponto de matar, nesse extremo, nesse rompante da agressividade. Depois arrepender-se-ão profundamente. Depois sentirão muita culpa, né? Mas pode. Mas aqui, doutor, a terapia farmacológica e hospitalar possui resultados reservados sobre a diminuição do risco de suicídio. A farmacoterapia, entretanto, pode ser eficaz na diminuição do comportamento compulsivo, sendo útil para as intervenções psicossociais, possibilitando a chance de interromper a medicação quando os pacientes apresentam melhoras do quadro. Então, às vezes pode chegar o remedinho, pode chegar? Não, sim. Pode? Como nós falamos, no início, é como quem está com febre. Tem uma infecção depois já está mesmo. Você não vai dar antibiótico e deixar de dar um antitérmico se o indivíduo está, por causa daquela infecção bacteriana, com 39 meses de febre. Ele tem que tomar um antitérmico também. Se o indivíduo está extremamente impulsivo, extremamente compulsivo, extremamente nervoso, se dirige de qualquer momento, a qualquer hora, em alta velocidade, se, como nós costumamos dizer, está uma pilha de nervos, tem que tomar o remedinho. Com certeza que vai ajudar muito. Até que as terapias possam começar a surtir efeito, ou até que ele também queira procurar uma terapia.
As terapias só vão ajudar se o indivíduo quiser. O remédio vai fazer o efeito a partir do momento que você coloca na boca e deglute. Claro, As terapias não.